Muito bom dia, meus irmãos. Nós estamos começando mais uma aula da nossa EBD, cujo tema tem sido, nesses últimos 2 domingos, hoje o terceiro, o livro de Gênesis. Para início, nós vamos estar orando ao nosso Deus. Oremos. Pai, nós queremos agradecer pela oportunidade de estarmos estudando a Sua palavra, reunidos como igreja que estamos nesse instante. Clamamos, Senhor, pela nossa aula, pelos outros irmãos que também estão reunidos nesse instante, que o Senhor possa nos dar entendimento, compreensão da Sua palavra. Assim nós oramos agradecidos no nome de Seu Filho Jesus. Amém. Lição de número 3. O título é O ser humano desvia-se do propósito de Deus. Aos da nossa lição, o aluno será capaz de alcançar os seguintes objetivos gerais. 1. Compreender as consequências do desvio dos propósitos de Deus na vida humana. E 2. Compreender que, apesar do homem ter pecado, ainda há uma esperança, a reconciliação do homem com Deus por meio de Jesus Cristo. E como objetivos específicos, temos 1. Valorizar a dádiva de conviver com a liberdade de escolha. E 2. Ao cair, reconhecer seus erros, confessar ao Senhor e colocar-se sob controle de Deus para uma retomada de vida. Esta lição de número 3 tem como texto bíblico básico, o capítulo todo de número 3 do livro de Gênesis. E tem como texto áureo o versículo de número 15 desse capítulo número 3, que diz o seguinte: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Introdução. Como a título de introdução, nós trazemos uma série de questionamentos que comumente são feitos, não só pelo mundo como um todo, aí fora, mas também dentro da nossa própria igreja. Nós temos alguns questionamentos e esses devem ser esclarecidos, como, por exemplo, como entrou o pecado no mundo? Como funciona a tentação para fazer o mal? Quem é culpado pela maldade que jaz dentro de nós e ao nosso redor? Ou ainda, quais as consequências do pecado? E qual a atitude de Deus para com os pecadores e os tentadores? Acreditamos que ao longo dessa aula, da aula de hoje, mas não apenas na aula de hoje, nós vamos poder ajudar, auxiliados pelo texto bíblico, a poder trazer as respostas para tais perguntas. Ponto número 1. O começo da crise. Texto baseado no Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 7, que diz o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta que todos os alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Ponto 1. O começo da crise. O texto indica o agente da tentação que teria sido um animal, uma criatura de Deus, uma serpente. É verdade que tomada por Satanás. A figura do animal implica que o tentador não era um ser divino, mas uma criatura de Deus, um ser sujeito a Deus. Nós vemos que a tentação teve 3 elementos básicos: o desejo físico, a curiosidade intelectual e a reivindicação de direitos pessoais, feita pela humanidade, pela mulher e pelo homem. São esses tópicos que nós vamos abordar agora nas próximas imagens.
A partir de agora, né, nesse tópico número 1 ainda, né, o começo da crise, vamos relatar alguns degraus da queda, né, não apenas um, mas vários. Em primeiro lugar, nossos pais caíram em pecado quando abriram seus ouvidos para o diabo. Uma coisa é o diabo vir falar a você, outra coisa é você abrir os ouvidos para ouvir o que ele está falando. E esse foi o primeiro ponto da queda do ser humano. A primeira arma do diabo foi o disfarce. Ele se disfarçou muito bem, como a serpente que foi usada pelo diabo. Certamente a serpente não era um animal repugnante, como alguns consideram nos dias de hoje, né? Mas a serpente, como criatura de Deus, tornou-se uma ferramenta para o diabo. Veja, João 8,44 diz o seguinte: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele disfarçou, ele mentiu para Eva. E o pecado nunca mostra de verdade a sua face real. Ele não vem, o diabo, com tridente, cheirando enxofre, com um jeito repugnante que nos dá medo e foge. Ele vem com belas palavras, belas mentiras. E aí é o nosso cuidado que devemos ter para não deixar ouvir, não dar espaço para que ele fale aos nossos ouvidos. Mas a mulher, iludida, deu ouvidos ao diabo e acabou caindo nos disfarces dele e deu atenção a Satanás. Esse foi o primeiro degrau da queda. O segundo degrau. Em segundo lugar, nossos pais caíram em pecado quando abriram sua mente para colher dúvidas sobre a palavra de Deus. O diabo já tinha conseguido espaço para ser ouvido e a mulher já tinha dado atenção a ele. Agora o que ele começa a fazer? Fazer o que é característico dele: contar mentiras. E o diabo apresenta uma falsa ideia de que a palavra de Deus está sujeita ao nosso julgamento. Com a intenção de ridicularizar ou zombar da palavra de Deus, ele começa fazendo uma pergunta do tipo assim: é assim que Deus disse? E aí já começa a plantar uma pequena dúvida, né? Olha o que Deus disse e o que ele falou, né? Deus, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. O que o diabo fala? É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Não foi bem isso que Deus falou. O que Satanás faz, ele distorce num primeiro instante suavemente e vai plantando a dúvida no coração da Eva, né? E o que ele faz? Distorcendo a palavra de Deus, ele amplia a única proibição. Deus tinha falado que estava proibido comer a árvore do jardim, do centro ali. Mas ele faz uma amplificação dessa única proibição, quando ele fala assim: não comereis de toda a árvore do jardim. E por outro lado, ele reduz as extensas permissões, que era que o homem e a mulher estavam permitidos a comer de toda a árvore do jardim. Apenas aquela do conhecimento do bem e do mal que estava proibido. Mas sutilmente, ele vai plantando a dúvida no coração da Eva. E não é assim que ele age até os dias de hoje? Sutilmente, contando mentiras, plantando uma pequena dúvida. Mas será que é assim mesmo? Mas será que não poderia ser diferente? Ah, mas acho que não é para todos, talvez só naquele instante, para aquela situação. E a Eva, na sua inocência, começou a cair nesta conversa do diabo. Mais um degrau. Em terceiro lugar, nossos pais caíram em pecado quando abriram a boca para torcer a palavra de Deus. Vejam, o diabo já tinha sido sutil, devagarzinho, conseguiu abrir uma brecha porque a mulher começou a ouvir a ele. Agora ele começa a torcer um pouquinho a palavra de Deus daqui e de lá, planta a dúvida. E o que a mulher faz? Entra nessa balada. Se o diabo já tinha torcido um pouco a palavra de Deus, é a vez dela.
E ao ser iludida, Eva faz contribuições nessa distorção da palavra de Deus. Veja, Eva respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Eva deixou de fora a palavra livremente e acrescentou: nem tocarás nele. Veja que interessante. Ela ameniza a permissão de Deus quando aborta, deleta a palavra livremente. Mas acrescenta alguma coisa. Ela nem tocar nela. Eva, nesse texto, ela está falando de Elohim, Deus, e não de Javé Elohim, o Senhor Deus. Por fim, ela ainda disse, para que não morrais. Ora, quando se fala assim, para que não morrais, há uma possibilidade de vir a morte. Quando não foi isso que Deus disse. O que Deus disse foi que certamente morrerás. Ela acrescentou que Deus não havia dito e amenizou a sentença de Deus no final. Ou seja, deu espaço ao diabo. Se deu ouvido ao diabo, o diabo começa a plantar dúvida no seu coração, e daí você está indo nessa balada e já está fazendo o papel do diabo também. Falando mentiras, julgando a palavra de Deus, distorcendo ao seu bel prazer para aquilo que é o seu interesse. Assim fez Eva. Assim fazemos nós, nos dias de hoje. Em quarto lugar, nossos pais caíram em pecado quando abriram seus ouvidos para escutar a negação da palavra de Deus. Ora, a serpente chega para Eva e diz, é certo que não morrerás. Agora parou. Tá bom. Satanás foi lá, falou ao ouvido de Eva. Eva permitiu ela falar, ouviu. Ele botou alguns questionamentos, um pouco de dúvida no coração dela. Depois distorceu um pouco, com grande habilidade, é claro, a palavra de Deus, ao ponto que ela se deixou enganar. Mas chega no momento que, espera aí, agora é a verdade de Deus contra a verdade da serpente. Um ou outro é mentiroso. Nesse ponto tem que dar um basta. Parou, chega. Mas a Eva já estava um tanto quanto envolvida pelo palavreado, pelo jeito da serpente, que ela não conseguiu sair. O diabo, que começou com um diálogo com Eva assim, um tanto quanto cauteloso, agora mostra as garras e afronta abertamente a palavra de Deus, chamando claramente Deus de mentiroso. O pai da mentira chamando Deus de mentiroso. Agora Eva, que já tinha cometido o erro, de ter dado essa primeira brecha. Por isso que tem que parar logo no começo. Não se sinta forte, fala, não, eu aguento, pode vir falar. De jeito nenhum. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Não dê chance a ele. Você talvez não seja tão forte quanto você está pensando, não. Não dê chance a ele. Eva deu. De tal modo que ela já estava tão envolvida, a serpente, com seu palavreado, que agora ela nem se apercebe do grande risco que ela está correndo. E ela acaba se tornando uma presa fácil para o enganador. O quinto degrau seria aquele onde nossos pais caíram em pecado quando abriram seus olhos para ver o pecado como algo agradável. O diabo pintou de dourado uma realidade mentirosa. Ele já estava com a Eva nas suas mãos. Já tinha entrado lá nos seus ouvidos, já tinha ganhado espaço dentro do seu coração, a dúvida já estava plantada, e até a mentira que ele estava contando já não era uma mentira tão escandalosa, talvez, quem sabe, fosse até verdade. Talvez Deus não queria dizer exatamente desse jeito. Acho que eu não vou morrer. Certamente não vou morrer. Mas Eva, que já estava enganada, acaba caindo nessa lábia do Satanás. Porque ele pinta de uma maneira muito bonita essa realidade mentirosa. Isso quer dizer que o diabo também faz essa mesma estratégia nos dias de hoje, não mudou em nada. A mesma coisa. Ele continua pintando de cores maravilhosas umas mentiras escabrosas. E nós somos levados muitas vezes
acreditar. Nesse ponto, né, em que a Eva se encontrava, né, ela começa a acreditar em algumas vantagens que Deus havia negado a ela. Deve ser verdade isso mesmo. Assim, o fruto proibido acaba se tornando muito belo aos seus olhos. E não só aos olhos. Desejoso, atraente para aquilo que poderia ser vantagem para a vida dela. A vaidade falou mais alto aos olhos de Eva. E essa desejou ser o que não era. E aí pecou. Ainda nesse ponto 1, né, o começo da crise, falamos de alguns degraus para a queda da mulher e, consequentemente, do homem, da humanidade toda. Né? Mas eu faço um questionamento aqui que é muito interessante. Né? O homem é uma vítima inocente do pecado da mulher? Ah, talvez se a gente tivesse numa sala de alguns homens, você fala, certamente, certamente, a mulher enganou o homem e tal. Será? Vamos ver. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Verso de número 6. Adão foi conduzido tal como a Eva também foi conduzida. Ao contrário do que deveria ter sido feito por Adão. Ele deveria conduzir a situação. Ele resolveu, decidiu, né, obedecer à sua mulher, em vez de obedecer a Deus. O texto, veja bem, o texto não relata qualquer luta íntima de Adão em aceitar o fruto. Ele aceita de bate e pronto. Não tem discussão. Não há nada na palavra que alguma de que a mulher tenha talvez seduzido o homem a pecar, tenha insistido ao homem a pecar. O homem estava ali do lado assistindo a cena. E quando a mulher decide pegar, comer e oferece ao homem, ele simplesmente participa do pecado porque ele desejou. Por nenhum outro motivo aparece um texto que ele possa ter questionado, parado, refletido, acho que não, talvez seja melhor fazer diferente. Ele simplesmente pegou e comeu. O homem simplesmente participa do pecado por sua livre e espontânea vontade. E por isso também tem que assumir total responsabilidade pelos seus atos. Definitivamente, o homem não é inocente, muito menos uma vítima inocente do pecado da mulher. Ele teve escolha. E ele escolheu o pecado. Ponto número 2, os sintomas da queda. Texto em Gênesis capítulo 3, os versos 7 e 8, que diz o seguinte: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Sintomas da queda. O pecado como uma doença contagiosa atingiu todo o nosso ser. E o ser humano, né, foi atingido em termos da sua razão, da sua noção, da sua vontade, e acabou expressando algumas coisas que até então não tinha sentido ainda. Em primeiro lugar, por exemplo, o drama da culpa. Logo que Adão e Eva comem o fruto proibido, né, cometem o pecado, seus olhos se abrem e eles percebem que estão nus. Mas a nudez que eles percebem não é apenas tão somente física, mas eles percebem a fragilidade que eles têm, a fraqueza que eles têm. De novo, não apenas física, é emocional, é espiritual. E nesse sentido eles percebem o quão errado eles estavam em desejar, em um certo momento, ter um conhecimento além daquele que o Senhor tinha dado a eles. Aquela vontade de ser como Deus. Em segundo lugar, vem a vergonha. Né? Não simplesmente de estarem nus, mas a vergonha de terem cometido o pecado que cometeram. Em terceiro lugar, o medo e a fuga de perto de Deus. Quando Adão e Eva escutam a voz de Deus, eles acabam se escondendo entre as árvores do jardim, visto que a presença de Deus não é mais como era antes, um deleite, um prazer, mas agora tem medo. Agora é claro que é uma tolice, na verdade, tentar se esconder de Deus, esconder do onisciente, do onipresente, não tem como.
Esconder-se de Deus, portanto, é uma pura tolice. E o pecado faz separação entre Deus e o homem. Ponto número 3. Desarmonia no paraíso. Gênesis capítulo 3, os versos 9 a 13, que diz o seguinte: E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Nesse ponto 3, agora nós vemos que está instalada a desarmonia no paraíso. O homem agora não vê mais o Criador como um amigo, um companheiro, que poderia desfrutar de alguns instantes, algum momento, de um deleite, de uma conversa, de estar junto com ele. Mas agora o homem tem medo. Tem medo porque sabe que pecou, sabe que errou e vê o Senhor Deus como uma ameaça. Em primeiro lugar, Adão tenta racionalizar o pecado. Veja, não fomos nós que inventamos isso, não. Isso é muito antigo. Tentar racionalizar, justificar, buscar razões para o pecado. O pecado está lá porque você cometeu. Não era para ser feito e foi feito. Quando Deus chama Adão, não foi porque ele não sabia onde Adão estava, mas na verdade foi para dar oportunidade para que Adão se apresentasse de livre e espontânea vontade diante de Deus e diante de Deus confessasse o pecado que tinha cometido. Mas os irmãos sabem muito bem que Adão preferiu tampar o sol com a peneira, né? E dar algumas desculpas esfarrapadas. Fugir da responsabilidade. Adão não teve simplesmente medo porque estava nu. Ele teve medo porque pecou. E fugiu porque transgrediu. Em segundo lugar, vem a transferência de culpa. Ora, Adão usa de uma estratégia do qual nós, dos dias de hoje, somos mestres, doutores. Até hoje fazemos isso. Transferir, procurar alguém perto de nós que possa dividir a culpa com a gente, pelo menos dividir. Senão jogar toda a culpa para lá. Deus pergunta a Adão: Quem te fizesse saber que estava nu? Comesse da árvore de que te ordenei que não comesse? Em vez de Adão se apresentar diante de Deus arrependido e confessar o seu pecado e buscar o perdão de Deus, na verdade ele busca um mecanismo que, como eu falei, ficou clássico entre nós seres humanos. A fuga. Ele culpa alguém. Ele culpa Eva. E, em última análise, quando ele está transferindo a culpa para Eva, quando ele diz assim: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Quando ele culpa Eva, dizendo: A mulher que me deste por companheira, a mulher que tu me deste por companheira. Ou seja, ele está culpando, na verdade, o próprio Deus. Ele está transferindo dele toda e qualquer possibilidade de ser culpado. Em vez de reconhecer o erro, se arrepender e buscar o perdão, o caminho mais fácil é a transferência da culpa. E em terceiro lugar, a projeção. Uma vez que Adão culpou a Eva pelo fracasso, agora Deus se volta para Eva e diz a ela: Que é isso que fizeste? E Eva vai e responde: A serpente me enganou e eu comi. Longe de ser uma mentira escrachada, né? A serpente me enganou e comi. É verdade, realmente a serpente enganou a ela e ela comeu. Mas quando ela fala isso, ela pura e simplesmente está colocando toda a culpa na serpente. Ela não assume a parte dela. Ela em momento nenhum fala: É verdade, Senhor, a serpente me enganou e eu comi. Eu fui fraca. Eu senti desejos que eram ilícitos. Satanás, a serpente, falou para mim que eu deveria ver de um outro modo, não daquele modo que o Senhor falava. Eu acreditei nas palavras dele e duvidei da sua. Eu pequei. Peço perdão. Então, apesar de estar longe dela ter contado a mentira,
mas longe está de ter contado toda a verdade. A serpente me enganou e eu comi. Eva acaba fazendo exatamente a mesma coisa que Adão tinha feito. Passou para frente a responsabilidade. No caso, culpando a serpente. A projeção, é um mecanismo de defesa que busca sempre uma explicação para o nosso pecado, lançando a culpa sempre nos outros. Tá? Freud, nos consideramos, segundo Freud, nos nossos problemas, que são a origem dos nossos problemas, como sendo halógenos, ou seja, para nós, segundo Freud, os nossos problemas sempre têm origem em outro, e nunca são autógenos, ou seja, têm origem em nós mesmos. Ou seja, o próprio Freud explica que o nosso mecanismo de defesa nos leva sempre a tentar culpar o outro, ou pelo menos amenizar a nossa culpa, dividindo culpa com mais alguém. Dificilmente assumindo a culpa completamente dos erros, dos pecados que eventualmente nós cometemos. Para o ser humano, os outros são culpados. Nós somos sempre apenas vítimas inocentes. Ponto número 4, as consequências da queda. Gênesis capítulo 3, versos de 14 a 19. Diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarão. As consequências da queda. Para a serpente. Deus admitiu a culpa do tentador, pois lhe dirigiu imediatamente uma maldição. Interessante aí que quando Deus se dirige à serpente, ele não dá a oportunidade que tinha dado para o homem e para a mulher, que eles falassem o que tinha acontecido, que eles tentassem se justificar, ou até mesmo apresentar um arrependimento e pedir perdão. Para a serpente, diretamente vem a maldição. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita será mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. O juízo de Deus se refere a ambos, a serpente e ao diabo. E nesse sentido, o comer pó da terra simboliza uma humilhação e uma derrota total para Satanás. Ainda para a serpente, ao amaldiçoar a serpente, Deus estabelece uma base de esperança para a descendência da mulher. Ele pôs inimizade entre a mulher e a serpente e entre a descendência de cada um desses. Deus estabelece um princípio que vai norteando e percorrendo todo o Antigo Testamento e até chegar no Novo Testamento, criando a expectativa da chegada de um Redentor, aquele que pisaria na cabeça da serpente, ou seja, a descendência, a semente de Adão e Eva. Não se deixe enganar. Essa semente, o Redentor, é Jesus Cristo, o Senhor. O que eu acho interessante, os irmãos talvez estejam acompanhando, eu não estava falando nada até agora, mas mais uma vez eu tenho colocado várias pinturas, obras da Renascença, entre elas essa que está aqui sendo mostrada agora do Caravaggio, que é a Madonna e a Serpente, de 1606. Essa figura está sendo representada aqui Ana, Maria e o pequeno Jesus. Se os irmãos notarem bem, há uma serpente aqui,
onde está sendo pisada a cabeça da serpente. Mas se o irmão olhar com muito cuidado, o irmão vai perceber que quem está pisando na serpente diretamente é Maria. E Jesus está com o pé sobre o pé da Maria, como se os dois estivessem pisando na cabeça da serpente. Essa obra foi encomendada a esse artista no comecinho do século XVII, né? Foi concluída em 1606, pela Igreja Católica, numa igreja muito próxima ao Vaticano, lá em Roma. Então, não se deixe enganar. Acho muito interessante essa obra, né? Uma das obras muito famosas, mas que deturpa a palavra de Deus. Não é Maria, é Jesus. Não se deixe enganar, de maneira nenhuma. Ainda no ponto 4, as consequências da queda. Quais seriam as consequências para o relacionamento conjugal? Né? A relação conjugal foi frontalmente atingida pelo pecado. Pois Adão, veja, Adão culpou a quem? Culpou a Eva. Eva, por sua vez, também já não tinha assumido a culpa nenhuma, tinha culpado a serpente. Mas a culpa que Adão colocou na Eva acabou criando uma ruptura naquilo que era a ideia perfeita de um relacionamento entre homem e mulher. E essa ferida no relacionamento nunca foi curada. Tanto é verdade que até hoje nós vemos o conflito conjugal. Continua sendo uma das batalhas mais complexas da história da humanidade. Aquela que deveria ter sido uma beleza e um encanto, o relacionamento casal, tornou-se uma guerra constante de conflitos de relacionamentos. Em todas as épocas, em todos os povos. Sempre conflito. Agora as consequências da queda para Eva e para Adão. Para Eva, o sofrimento da mulher. Dor e servidão seriam os cálices amargos servidos pelo pecado que ela cometeu. Teria dores do parto, dores ao nascer a criança. Ou seja, aquela alegria do nascimento da criança estaria sendo misturada também com dor e sofrimento. Poderes egoístas tomaram o lugar de amor e carinho. E para o homem, para Adão, a fadiga do homem, o trabalho. Toma cuidado. Tem muita gente que brinca, né? E fala uma das consequências do pecado para Adão foi o trabalho. E ponto. Veja que eu coloquei o trabalho, vírgula. Né? Por quê? Porque, na verdade, Deus tinha criado o homem, e o homem não era um vagabundo, o homem já trabalhava. Né? Era o administrador do jardim, não era? E lá ele tinha responsabilidades, como todo bom mordomo deve ter. Então o homem trabalhava, mas era um trabalho que até então era deleitoso, agradável, sem fadiga, sem um fardo, né? Mas agora seria penoso. A relação com o trabalho agora mudou. Ou seja, o castigo não é o trabalho, mas a relação com o trabalho. A natureza não seria mais favorável ao homem e não seria florescer de frutos deliciosos, facilmente colhidos, mas espinhos, abrolhos. A fadiga e o suor no rosto seriam seus constantes companheiros. Seria esse o castigo para o homem. Ponto número 5, do lado de fora do paraíso. Gênesis capítulo 3, versos 20 a 24. Diz o seguinte: E chamou a Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Ponto 5. Do lado de fora do paraíso. Agora o homem e a mulher são expulsos do paraíso. O homem em algum momento desejou mais do que aquilo que ele tinha no jardim. E por isso ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. O jardim deixou de ser o seu lar,
hospitaleiro, agradável, com deleite da companhia do Senhor, e passou a ser o local do seu fracasso. A expulsão de Adão e Eva é um decreto de Deus, e Deus expulsa do jardim Adão e Eva. Do lado de fora do paraíso. Portanto, quando Deus expulsa o homem e a mulher do paraíso, Deus coloca querubins a um lado, espada do outro, para que não pudesse mais ter acesso. Nesse instante, Deus faz isso não com uma questão arbitrária, mas na verdade ele age com graça e misericórdia com a vida do homem e da mulher. Porque havia a possibilidade do homem, ainda dentro do jardim, comer dos frutos e viver eternamente. E tornar-se imortal na situação e no estado que ele estava seria um dos maiores castigos. Portanto, Deus misericordioso dá oportunidade para o homem saindo do jardim poder vir a ter o arrependimento e voltar-se a ligar com Deus, através daquele que seria o Redentor futuro que ele estaria enviando ainda. E desde aquela época, no Antigo Testamento, estavam todos esperando aquele que seria o Redentor, aquele que pisaria na cabeça da serpente, Jesus Cristo, o Senhor. E concluindo agora a nossa lição, o ponto de número 6, conclusão, 3 pontos aqui para destaque. 1. O pecado no Antigo Testamento é, antes de tudo, uma atitude deliberada de rebelião contra os desígnios do Criador. O pecado pode ser resistido, ainda que a vontade humana possa ceder diante dele. Ou seja, podemos resistir ao diabo. 2. Ao cometer o ato de desobediência ao Criador, o ser humano sentiu-se culpado. A consciência de nudez física, moral e espiritual trouxe um sentimento de culpa, vergonha e medo. O único modo de reverter essa situação é através do arrependimento e confissão sincera dos pecados ao nosso Deus. E 3 ainda. Havia à época um equilíbrio ecológico nos reinos da natureza, até que o homem pecou e perturbou esse equilíbrio. Ainda hoje esse equilíbrio continua sendo perturbado. Como servos do Senhor, nós devemos assumir nossa responsabilidade no esforço da preservação da natureza e do meio ambiente. Estamos assim encerrando a nossa aula deste domingo, a lição de número 3, onde nessa projeção, mais uma vez, apresenta as referências utilizadas para a montagem dessa aula. Desejo a todos um ótimo domingo, que Deus esteja abençoando a todos vocês e que possamos nos reunir ainda hoje, logo mais à noite, no culto ao nosso Deus à noite. Um forte abraço a todos vocês e boa semana. Até mais.